De detentos da Casa de Recolhimento Provisório de Itaitinga e a situação das delegacias do estado do Ceará são temas do grande debate de hoje, para o qual convidamos o inspetor de polícia, diretor da Associação de Profissionais de Segurança Pública no Ceará, Gustavo Simplício, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Fernando Ferrer, e o defensor público, coordenador do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório, Emerson Castelo Branco. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou manda perguntas e comentários também pelo endereço eletrônico enquete@tvopolvo.com.br. Como é que é fácil fugir dos presídios de segurança máxima no Ceará, né? Eu acho que o sonho de todo preso brasileiro deve ser cumprir pena no Ceará. É tão fácil fugir dos presídios de segurança máxima daqui, né? Não? Delegacias. De delegacias também, né? Verdade. Eu não sei se é o sonho, porque se você for verificar as condições das casas de custódia, você tem uns velhos calabouços da Idade Média. Mas não é assim no Brasil todo, Emerson? Não, no Brasil todo não. Existem algumas penitenciárias que inclusive são modelo. Na verdade, em geral, no Brasil todo sim. Mas é a regra, mas nós temos exceções. O fato é que aqui no estado do Ceará, se você verificar as casas de custódia, certo? Aquele calabouço da Idade Média, o que os judeus passavam na época do nazismo, deixando de lado a tortura, as condições são as mesmas. Pois é, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, inclusive, disse isso, né, numa entrevista que ele deu recentemente, dizendo que o sistema prisional brasileiro ainda está na era medieval mesmo, né? Dessa forma. Mas ele disse também, e se lamentando, que ainda há tortura também nas delegacias e nos presídios. Existe tortura nas delegacias e nos presídios? Bom, acho uma prática abominável que realmente ainda pode existir em algumas delegacias do interior, mas na capital acho muito difícil de acontecer. O que existe muito é o maltrato com o preso. Aqui, por exemplo, na delegacia de capturas, são mais de 120 presos, amontoados um em cima do outro, um dormindo em cima do outro, sem local arejado, sem entrada do sol, sem nenhum resquício de dignidade humana. Então, se a pessoa adentra ali por um pequeno delito, né, de pouca gravidade, quando sair dali vai sair revoltado, como nós estamos conversando agora, Rui. Mas, Fernando, só interrompendo, me desculpe, mas aqui é um debate, isso é tortura. Tortura é definida nos tratados internacionais como todo amplo, no significado da palavra, todo intenso sofrimento físico ou mental que uma pessoa impõe a outra. Sem sombra de dúvida. Mas o que ele estava colocando, eu acredito que seja mesmo a tortura feita pelo agente. Bom, tortura, do governo. De qualquer ponto de vista, tortura não, é tortura, sem sombra, né? Então, todas as delegacias do Estado, mesmo essas delegacias novas, que fizeram uma bela maquiagem, fizeram uma bela entrada, realmente houve algum melhoramento, teve um investimento significativo, tem alguns locais que está refrigerado, há poucos, o governo passado, do governador passado, não existia nem papel. Para você fazer um boletim de ocorrência não existia. Hoje houve realmente um avanço, mas infelizmente essas reformas estão deixando muito aquém, porque o xadrez é o mesmo xadrez antigo. Essas reformas foram maquiagem que o governo fez, Gustavo? É só uma maquiagem, é só uma tela de cinema. A gente chama de Projac. Você vê lá, tem a frente bonita, mas por dentro é a mesma coisa. São 50, 60 presos na delegacia. Você não vê, como você estava falando agora, que está faltando papel. Hoje não falta papel, falta policial. É pior. Sem sombra de dúvida, nós temos menos da metade do efetivo de 85, quando a população girava em torno de 3 milhões, 4 milhões. Hoje o Estado tem mais de 8 milhões, nós temos menos da metade do que tínhamos condições de policiais civis em 85. O Emerson, vocês iam lançar hoje, a Defensoria ia lançar hoje, o Manual da Pessoa Presa. Essa cerimônia acabou sendo cancelada por causa da fuga lá em Itaitinga, foi isso? Bem, essa reunião acabou sendo esse grande mutirão que nós íamos fazer. Iam lançar o manual e iam fazer um mutirão também, né? O lançamento do manual e o mutirão coordenado pela defensora pública, a doutora Aline Miranda, tudo foi cancelado. A alegação da Secretaria de Justiça teria sido a rebelião, e aí a imprensa não poderia ter acesso, porque se a imprensa fizesse a cobertura da rebelião, colhendo detalhes, isso poderia prejudicar a imagem do governo do Estado. Aí,
poderia prejudicar a imagem do governo do Estado, a Defensoria Pública não poderia, no seu evento, ter a cobertura da imprensa. Terminou o quê? Nós temos 2 erros aí. A minha colega, doutora Mariana, é uma pessoa muito competente, brilhante, uma pessoa da qual nós somos fãs, mas pegou um abacaxi. Porque hoje, quem assume a Secretaria de Justiça pega um verdadeiro abacaxi. Porque o governador oferece lá a função de secretário de Justiça, mas não oferece condições para a pessoa trabalhar. Aí, 2 erros que foram cometidos pela Secretaria de Justiça. O primeiro, não deixar a imprensa ter acesso. Ora, se tem erro, se os presídios estão aí acabados, destruídos, a imprensa tem que ter acesso. Não vai ser escondendo que eles vão resolver o problema. Tirar a liberdade de imprensa é um verdadeiro atentado contra a democracia, uma vergonha para o governo do Estado. E o segundo erro é cancelar o evento da Defensoria Pública. Porque qual é o sentido da Defensoria Pública fazer um evento de lançamento de uma cartilha tão importante se a imprensa não vai cobrir? Se a imprensa não vai divulgar? O que eu vejo. Com certeza. Eu só quero deixar registrado aqui que convidamos a Secretaria de Justiça, tanto quanto a Secretaria de Segurança, para que viesse o secretário, a secretária, que mandasse algum representante, mas nenhuma das 2 secretarias se dispôs a mandar ninguém para participar do nosso debate, o que também é bastante lamentável. Gustavo. Com relação a isso também, é muito estranho, o governo Cid Gomes, ele prioriza o bem, prioriza o material. Por exemplo, tem um Ronda do Quarteirão, um Hilux, a Polícia Civil com delegacia de vidro, e o homem não tem. Para ter um exemplo, na própria Secretaria de Justiça, nós temos 320 agentes penitenciários formados, prontos para trabalhar, e não chamam. Por que não coloca esse pessoal nas delegacias de polícia e tira um policial civil que está numa usurpação de função pública e colocam esse policial para investigar e colocam os agentes penitenciários enquanto não resolve? Porque se é para fazer um remendo, vamos remendar direitinho. E, Gustavo, eu considero agentes penitenciários, delegados, policiais civis, policiais militares, eu considero aqui no estado do Ceará verdadeiros heróis. Porque não se pode exigir muito, não. Um agente penitenciário, segundo consta aí, são pouquíssimos agentes para cuidar de uma casa de custódia com 1.000 e poucos presos. A situação de tensão que uma pessoa dessa vivencia, é algo impressionante. E você vê nas delegacias. Ô, Gustavo, qual é o déficit hoje de pessoal nas delegacias? É de 62%, em relação ao mesmo efetivo de 1981. Mas, de acordo com a ONU, nós teríamos que ter 250 policiais por habitante. Um policial para cada 250 habitantes, perdão. Para cada habitante ou para cada preso? Não, um policial para cada 250 habitantes. Para cada habitante? A ONU policial para cada... Aqui é um para mais de 5 mil. O que daria em torno de 33 mil policiais, militares e civis. A ONU também diz que o efetivo da Polícia Civil deveria ser 30% da PM. O que daria hoje, se fosse, de acordo com a ONU, 10 mil policiais civis. E hoje 23 mil. Hoje, 1.600 para todo o Ceará. 1.600 quando o ideal deveria ser? 6 mil, pelo menos hoje. Não, há pouco mais de um ano foi mostrado aí pela imprensa a delegacia de Arneiroz sendo vigiada por um preso. O preso estava vigiando a delegacia de Arneiroz. O jornal O Povo mostrou aí muito bem aí, 3 policiais militares para cada cidade do interior. Isso é uma vergonha para o Estado. Outra piada de mau gosto, por sinal, essa delegacia nova. O governador prometeu 50 delegacias do primeiro mandato, não fez, não cumpriu nem essas promessas. Mesmo assim, as delegacias que ele fez, ele colocou lá um escrivão e um delegado para tomar conta da cidade. Esse pessoal não é robô, não vai passar 24 horas acordado. E cadê o inspetor para investigar? O Gustavo trouxe aí imagens da delegacia, é da 34ª que você trouxe? 34ª. Da 34ª. Roda aí o VT para a gente ver lá uma entrevista de uns presos lá da delegacia. O Ministério Público tem acompanhado o sofrimento de vocês? Não, infelizmente o Ministério Público não aparece aqui, ninguém tem conhecimento quem é o Ministério Público hoje. Como a própria justiça do país hoje, precária do jeito que está o sistema penitenciário falido em todo o país. Então hoje tu veja, nós estamos aqui com 55 presos alojados numa delegacia, num espaço aqui, que seriam para 25, 26 presos no máximo. Tá? Você manda carta para juízes, tem presos aqui que nem eram para estar aqui.
visita se conseguiu agora, quer dizer, a polícia dentro do que pode faz também o que dá para fazer. E a anistia, os direitos humanos, tem aparecido aqui para ajudar? Anistia Internacional e direitos humanos, aqui ninguém sabe o que é isso. Direitos humanos é só para quem tem dinheiro. Direitos humanos não é para o preso comum, para o proletário, como se chama. E as visitas íntimas, familiares, podem vir visitas aqui? íntimas não existe para delegacia nenhuma. Isso aí o sistema carcerário do país ele não permite. Então a gente conseguiu aqui, junto ao delegado, ao inspetor-chefe, que ele liberasse 3, 4 visitas por dia em sistema de rodízio. Então eles também estão fazendo por nós o que eles podem. Eles não podem passar por cima de um sistema. E acompanhamento médico? Acompanhamento médico, nós temos aqui presos que estão há 1 mês esperando, com mão quebrada, coisas que foram machucadas por policiais, com exames marcados, cirurgia marcada e não se tem condição para levar. A própria delegacia não dispõe disso, dispõe de 1 ou 2 viaturas. E assim, né, a pergunta que a gente quer fazer, né, como é que pode, assim, mais de 25 presos aqui nesse espaço e as doenças, que não tem médico, a sujeira está vendo que é, né, acesso ao você veja bem, nós tivemos agora um caso há 30 dias atrás, 25 dias atrás, colocaram com nós aqui um rapaz com AIDS e com tuberculose em último grau, em estado terminal. Foi aonde deu a confusão aqui dentro, deu tipo de uma rebelião para chamar a atenção das autoridades, mas autoridade nenhuma veio aqui, inclusive quebraram grades, fizeram uma série de coisas, a imprensa publicou coisas errôneas do que aconteceu aqui. Agora nós queremos saber justamente essa pergunta que você me fez, cadê os direitos humanos? Essa é uma boa pergunta. Cadê a Anistia Internacional? Exatamente. Cadê o Judiciário do Estado do Ceará? O preso faz aí uma série de denúncias, né, o Emerson, que, bom, uma delas é aquele, cadê os direitos humanos, Fernando? Bom, nós sabemos que não só no estado do Ceará, como no Brasil, pelo todo, está sendo desrespeitado. A questão dos direitos humanos ser para bandido, para criminoso, não é isso. Nós sabemos que o preso, ele não tem pena perpétua, né? Ele entra numa cadeia, nós sabemos que ele vai sair. Então, devia ter o mínimo de resquício de dignidade humana para que realmente ressocializar o preso, para que ele não volte para a sociedade para ser um elemento mais perigoso ainda. Vocês acham que parte da culpa por essa situação caótica do sistema prisional, tanto nos presídios como nas delegacias, ela também pode ser creditada à própria sociedade que tolera violações de direitos humanos nos presídios, por achar que os presos devem sofrer como punição pelos crimes que cometeram, que há uma certa hipocrisia da sociedade e uma certa cumplicidade também da sociedade nessa história? Com certeza. É interessante, Rui, porque é o seguinte, esse é o caráter antigo da pena. Qual é o caráter antigo da pena? É o chamado caráter retributivo. Você causou um mal, o Estado tem que lhe causar um mal. Esse pensamento antigo da pena, você não causou um mal? Pois o Estado tem que lhe causar um mal para que você sinta o mal que você causou. Esse caráter da pena ainda está muito forte no coração de todo mundo. Então, no fundo, o que a sociedade espera é o seguinte, que o mal que essa pessoa causou, o Estado venha e cause também. Por isso que quanto mais sofrimento, por exemplo, tortura. Tortura é isso daí. Isso que foi mostrado aí é tortura em todo tipo de documento internacional que trata de tortura. Aí você pergunta, as pessoas, a maioria das pessoas que estão assistindo o programa agora, se você perguntar, elas estão mais ou menos pensando assim, mas tem que sofrer mesmo, é isso mesmo, merece, é o caso de sofrer mesmo, não causou um mal, não praticou um assalto. Então essa visão é uma visão deturpada, porque esse indivíduo aí, ele está sendo brutalizado. Nós não resolvemos o problema, é um tiro no pé, ele sai, aí pratica crime e volta. Eu tenho ideia, semana passada, um morador de rua foi assassinado por uma pessoa que deve pensar dessa mesma forma. Passou, deu um tiro e matou um morador de rua que não já tem nada na vida. Nem o Estado não cuida dele, estão lá com os filhos drogados. O próprio governo do Estado, ele usa isso, essa ideia maquiavelicamente. O que ele fez? Um exemplo, aquele preso que a mulher entrou na delegacia de defraudações, deu suco para o policial, que não recebe vale alimentação de acordo com o decreto 27.471. O policial com fome, tomou o suco, dormiu, o preso fugiu. A primeira coisa que foi feita no outro dia foi afastar o policial e colocar na maneira que o policial ajudou a fuga.
Então, para aquilo ali, para poder calar a sociedade, para pronto, afastou o policial, tá tudo bem. Só que ele não viu que o policial estava só. E lembrando também que muitos desses presos, eles não deveriam estar presos, mas deveriam estar respondendo processo em liberdade também, não é isso? É verdade, Rui. E aí entra a Defensoria Pública, e eu quero lhe dizer o seguinte: a Defensoria Pública no estado do Ceará vem sendo hoje uma Defensoria Pública heroína. Por quê? Porque você tem muitas limitações. O governo do estado do Ceará, e aqui nós temos que dar esse crédito, melhorou a Defensoria Pública? Melhorou. Nós temos mais defensores públicos, nós temos mais estrutura, nova sede. Então, o governo do estado do Ceará, em comparação com os anteriores, ele foi 10 vezes melhor para a Defensoria Pública do que os anteriores. Agora, ainda assim, Rui, a Defensoria Pública precisa avançar muito. E aqui nós cobramos o compromisso do governador para continuar investindo em Defensoria Pública, para que nós possamos chegar um dia em que nós possamos equilibrar a justiça com esse acesso. Né? Mas eu quero que você me responda qual é o grande problema da Defensoria na hora de atuar dentro das delegacias e dentro dos presídios. Você vai fazer isso logo depois do intervalo. A gente vai para o intervalo. Você participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou manda perguntas, comentários pelo endereço eletrônico enquete@domeupovo.com.br. Até já. Estamos de volta com um grande debate hoje, conversando sobre a situação das delegacias e presídios no estado do Ceará. O Emerson, você que está envolvido lá com a coordenação do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório, qual é o saldo da atuação de vocês até agora nesses mutirões, nessas inspeções? Qual é o grande problema da Defensoria na hora de atuar dentro das delegacias, dentro dos presídios? Bom, primeiro, Rui, é preciso que se diga que o NUAP, o Núcleo de Assistência ao Preso Provisório, é um modelo vencedor. Vencedor por quê? Porque ele, na origem, ele traz um trabalho de assistente social, de psicólogo, de assistência jurídica ao preso, digamos, pela Defensoria Pública de qualidade. O grande problema do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório é porque hoje nós temos uma quantidade imensa de presos. E nós somos lá, no projeto, 6 defensores públicos. Por enquanto temos apenas 3, porque teve um problema de remoção, de férias. Mas o grande problema hoje é porque existe um grande número de presos e um pequeno número de defensores públicos para atuar no âmbito dos presídios. E aí você tem essa dificuldade. Às vezes um advogado particular, o Fernando sabe disso, ele tem o quê? 15, 20 clientes para atuar em processo. A Defensoria Pública não tem 15, 20 clientes. A Defensoria Pública tem 2.000, 3.000, 4.000. Nós temos, Rui, em torno de mais de 5.000 presos. Mas eu fico imaginando assim, se você sabe que, a gente sabe que tem uma quantidade enorme de presos que estão nas delegacias, que estão nos presídios, sem necessidade de estarem presos, quer dizer, poderiam estar respondendo a processo em liberdade, por que no mutirão desse você não consegue liberar, pronto, 2.000, 3.000 presos? Você tocou num calcanhar. A vara de execução criminal nessa hora não funciona? É uma tragédia. Não funciona. Fernando, só para complementar, para terminar e complementar, é uma tragédia. Para você ter uma ideia, hoje o problema de morosidade é um calcanhar de Aquiles na justiça. E aí nós vivemos num país, é preciso que todo mundo saiba, que chora menos quem pode mais. Se o indivíduo tem um advogado particular para ficar todo dia, manhã e tarde, na porta do fórum, ali, com o funcionário da vara, com o juiz, com o promotor, para sair rápido um parecer, para que o juiz julgue logo, o processo dele é mais célere. Mas o defensor público, ele faz o pedido, certo? E espera que o juiz, que o promotor de justiça cumpra com a sua obrigação. O que não pode eu mostro e provo milhares de pedidos que a Defensoria Pública faz, pelo NUDEP e pelo NUAP, e que ficam emperrados em algumas varas criminais, faça-se justiça, porque tem varas criminais em que segue de forma célere, mas em algumas varas criminais e na vara de execução penal fica emperrado. Eu estava falando com o Fernando aqui no intervalo, conversando com o Fernando. Rui, sabe como é que resolvi isso daí? Todo mundo tem prazo.
Não é possível que o judiciário não tenha prazo. Então, cada um com o seu problema. O que não pode acontecer, como no ato faz o nosso núcleo, nós impetramos um pedido de liberdade, aí nós vamos averiguar, sabe o que acontece? O nosso pedido está numa prateleira há 7 meses, Fernando. Você diz que todo mundo tem prazo, é que a vara, que o juiz da vara de execução também tem uma prazo. Só o advogado cumpre o prazo, o advogado não perde o prazo. Aí o prazo para o judiciário ele não existe. Ele, aliás, legalmente ele existe, mas não é cumprido. Então, o que ele está dizendo é corretíssimo. Se tivesse prazo, e realmente quem não cumpriu o prazo sofreu a penalidade, a coisa ia mudar. Agora vai punir um juiz. Não existe isso. Então, eu acho que cada um, a Defensoria Pública tem os seus problemas, tem. Eu estou expondo aqui os problemas da Defensoria Pública. Mas o Judiciário também tem que abrir e expor seus problemas. Ô, Fernando, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, também tem esse papel que tem a Defensoria de estar lá fazendo inspeções, saber em que condições os presos estão lá dentro, saber qual é a morosidade, por que os processos demoram a correr. Tem esse papel também? Nós temos, da competência originária dos direitos humanos, hoje a OAB ela criou, tem a Comissão de Direito Penitenciário, né, coordenado pelo conselheiro Márcio Vitor, que está fazendo a visita nessas delegacias, nos presídios. Nós tivemos há 2 semanas visitando a delegacia de capturas, onde eu falei há pouco, mais de 120 presos, um dormindo sobre o outro. Eu tive a oportunidade e a tristeza, por sinal, de conversar com alguns, tem deles lá que estão presos há mais de 1 ano, do processo pelo qual ele não tem conhecimento. Tem vários presos de outros estados, que o estado do Ceará, no meu entender, não tem a obrigação de mandar, nem o estado de origem onde ele está sendo processado manda buscar. Eles me falaram, inclusive o titular da captura me disse que realmente, devido ao déficit, o defensor público aparece uma vez por ano, e olha, se aparecer, e realmente essas pessoas que não têm recurso para pagar um advogado, ficam privadas aí dos seus direitos humanos. Por incrível que pareça, nós temos um órgão chamado CRAUFIN, que é a fiscalização da polícia, né? Controle externo da atividade policial. Quando eles vão nas delegacias, ninguém vê eles indo, pelo menos no xadrez. A gente vê olhando inquérito, prazos, essas coisas. Mas por que ele não faz, por exemplo, aqui, uma denúncia que eu fiz ao governador do estado, no dia 30 de 3 de 2011, onde, numa delegacia de polícia, fizeram um remendo inconstitucional, imoral, para não dizer também ilegal, claro, 7 presas femininas, 2 presos homens, um deles condenado, e 10 menores infratores na mesma delegacia. Um deles em Crateús, né? Em Crateús. Eu vou jogar aqui uma deixa aqui para o meu colega que é defensor público, se nós tivéssemos no estado de Ceará uma defensoria como, não sei se o estado de São Paulo ainda está funcionando dessa forma, mas onde o advogado particular atuasse e o estado cobrasse esses honorários, pelo menos pela liberdade desses presos, o que é que você acha que funcionaria? Fernando, eu acho um absurdo. Porque se você pegar a tabela, primeiro de tudo... Não, é absurdo, primeiro de tudo, a Defensoria Pública, certo? Hoje é uma carreira autônoma, independente, que cumpre uma função na ordem constitucional similar, guardadas as devidas atribuições ao do Ministério Público. E diga-se de passagem, como disse o ministro Gilmar Mendes, no nosso estado, no Brasil especificamente, hoje, a instituição mais importante desse país, num país em que 90% das pessoas não têm acesso à justiça, é a Defensoria Pública. É a instituição mais importante. Então, veja, sem demérito às demais, né? Agora, o que é que ocorre? Se o defensor público hoje, ele ganha muito pouco se comparado com o trabalho dele. Se comparado com o trabalho dele, você pega a tabela da OAB, sabe quanto é que o defensor público deveria receber de remuneração? Pelo número de petições de trabalho que faz, era mais de 200 mil mensal. Então, o governador tem a obrigação de continuar, não parar por aí, abrir novos concursos para defensor público, porque o trabalho que o defensor público faz hoje, Fernando, é um trabalho assim... Mas peraí, você está reclamando da tabela da OAB? A tabela da OAB não é a OAB quem faz? Sim. O Conselho delibera e nós aprovamos no... E por que o Conselho não pode deliberar honorários melhores, já que o Emerson está reclamando da tabela da OAB? Não, na verdade... Ele fez um comparativo de que o defensor deveria ganhar mais. Eu estou dizendo, se
O Estado de São Paulo, não sei se me corrige, ainda está atuando dessa forma. Mas o Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo paga tudo estruturado hoje. Mas Tem praticamente todos os estados. Mas paga os honorários em São Paulo pela tabela da OAB? Pagava, não sei se lá ele pagava pela tabela, mas tinha uma tabela, e quando ela não estava estruturada, o advogado particular atuava e o Estado cobria os honorários. Agora, se a tabela era oficial da OAB... O Estado cobria pela tabela da OAB. O Estado tinha uma tabela. Agora, o que realmente o Estado tem que fazer aqui é concurso para defensor público, é concurso para policial civil, é concurso para a polícia militar. Nomeação. O Estado investe milhões em reparos em viaturas de luxo hoje, que são as Hilux, e não investe no ser humano. Nós não vamos ter um Estado democrático de direito se não tivermos uma defensoria pública. Os casos estão ocorrendo porque não tem defensor público suficiente para essa superlotação que existe nas delegacias hoje. Ô Gustavo, por que falta gente para trabalhar na área da segurança nas delegacias? Porque falta gente que queira trabalhar na área de segurança Por pública? que parece não. Nós temos 46 escrivães, 46 inspetores do concurso 2002, que querem entrar, lutam, tentam, já foram no governador, promessa do Nelson Martins na época e não conseguiram. Uma morreu, infelizmente era 47, uma morreu, sem ter esse sonho. Temos 250 escrivães que fizeram também curso de investigação, tiro com armas pesadas, fuzil, poderiam ficar quebrando um galho investigando. E 46 inspetores resolveriam o problema das delegacias? Não, mas o concurso também não resolve. Se fizer um concurso hoje, o concurso da Polícia Civil, todos eles demoram no mínimo 2 anos. Então, se o governo está dizendo que vai lançar um concurso agora esse mês que vem, então vai entrar policial em 2014. E até lá, quem vai investigar? Sim, mas aí como é que faz? Porque sem concurso não pode contratar? Não, mas eles são concursados, contratados... Sim, mas você está se referindo a esses 46. Os 46 e os 256 escrivães. Mas os 46, eu estou dizendo, não resolve o problema, teria que abrir concurso. Também. Hoje, Agora, o grande mal do concurso hoje, o grande câncer, é a terceirização. Com certeza. A terceirização é a modernização do roubo, do furto, do desvio de verba pública. Porque contrata a empresa, paga-se por cada pessoa contratada X, enquanto a pessoa contratada recebe X sobre 10. E o restante vai desviado, porque vai num contrato direitinho feito com a empresa. Daí os concursados do Banco do Nordeste há mais de um ano para assumir, não assumem. Estão aí nas delegacias pessoas terceirizados fazendo papel de escrivão, terceirizados fazendo papel de inspetor. Mas quem são qual é a qualificação que essas pessoas são terceirizadas? Ser apadrinhado por algum mentor político. Mas independente da qualificação, da capacitação... Ser apadrinhado por algum mentor político. Não tem concurso, colocam lá dentro quem o mentor político indica, porque serve como desvio de verba pública e serve como cabresto eleitoral na época da eleição. Com qualquer tipo de qualificação? Entra com a qualificação do QI. Quem indica, tem poder político, indica. Não tem, não indica. Nós temos... eu quero agora que você me detalhe isso aí. E como é que é feito esse desvio dessas verbas? Bom, o primeiro é vilipendiar todos os direitos trabalhistas. Eles não recebem as horas extras se trabalharem. Muitos deles, as empresas quebram, passam o contrato para outra empresa, depois para outra, não recebe seu FGTS depositado, não recebe suas férias, não recebe seu 13º. E essas empresas normalmente são... Se o salário é um salário mínimo, que é pago lá, o terceirizado que está lá, que às vezes fica atendendo telefone, mas às vezes vai fazer papel de escrivão também, Gustavo corrija se eu estiver errado, recebe o salário mínimo. Mas no contrato está no mínimo 10 vezes. A empresa recebe 5 mil por cada local de trabalho. E aí essa verba, esse dinheiro está indo para o bolso, legalmente, para o bolso da conta da empresa terceirizada, e depois, obviamente, os donos da empresa fazem o que quer com esse dinheiro. Mas essas empresas atuam às claras? Às claras, o trabalho que o Ministério Público Estadual está tendo, o Ministério do Trabalho é enorme, as prefeituras do interior, o Estado do Ceará... Fernando, e o governo que é responsável por esses contratos, sabem que há esse desvio de verba? Sem sombra de dúvida. O atual governador, Cid Gomes, a grande promessa dele, nós vamos refrescar a memória aqui do nosso telespectador, a grande promessa dele, o grande mal do governo passado, do governador Lúcio Alcântara, era a terceirização. Que ele ia acabar com essa terceirização. Eu lembro muito bem da promessa de campanha em 2006. A promessa era acabar com a terceirização. Foi que ocorreu? A Polícia Civil aumentou mais do que triplicou o número de terceirizados, tanto a nível municipal, as prefeituras no interior, governo do estado e agora, como se não bastasse, o governo federal também desrespeitando os concursados
que já deveriam estar nomeados exercendo seu papel, empresas terceirizadas servindo de desvio de verba pública, legalizada, que se pode dizer assim, que é um verdadeiro crime, atrocidando todos os direitos trabalhistas nesse país. Você sabe qual é o montante de dinheiro que é desviado nesses contratos? Bom, tem muita gente aí nesse nosso estado, muita gente aí abarrotada de dinheiro, tem muito esquema. Felizmente nesse país nós temos outra instituição também, muito importante, muito séria, que é a Polícia Federal, né, que é o Ministério Público Federal, que eles estão atuando nesse segmento aí. Você vê desbaratinando aí, nós temos prefeitos hoje presos, né, antigamente nós não tínhamos, nós estamos tendo um avanço. Estamos tendo um avanço, mas precisamos avançar muito, porque o dinheiro que é desviado é no mínimo 1000% em cima de cada campo de emprego que existe, tanto a nível municipal como governo. E apenas complementando, nesse âmbito aí, as licitações. Porque, na verdade, eu acho que você tinha que ter, no Ministério Público, uma força-tarefa permanente, não aquela que começa e termina, não. Algo permanente, envolvendo vários órgãos, várias instituições, para fazer um pente fino no estado do Ceará, aqui especificamente, não é um problema daqui, mas aqui especificamente, em relação a licitações. O que tem de licitação fraudada não é brincadeira. Eu acho que se você for verificar, 90% das licitações você tem algum tipo de irregularidade, algum tipo de fraude. Sem dúvida. E é difícil de pegar se não tiver uma investigação muito apurada, se não tiver muito... Você está se referindo às licitações feitas pelo Estado? Na Cagés já passa por 3 empresas. Teve um período que não tinha empresa, estavam os terceirizados trabalhando na Cagés sem ter carteira assinada com ninguém, com nenhuma das empresas. Aí a empresa quebra, some, desaparece, arranjam outra empresa, mantém os mesmos apadrinhados das empresas anteriores e colocam na outra empresa. Assinam, dão baixa no contrato, não pagam rescisão, não pagam 40% da multa da FGTS, jogam para dentro da empresa e ficam fazendo essa terceirização para apadrinhar essas pessoas. Lógico que elas precisam do trabalho, do emprego, mas não é dessa forma. A Constituição está aí porque tem que ser cumprida. Infelizmente... A gente vê na Polícia Civil a coisa aberradora, que você falou aí. A empresa terceirizada, na época que assumiu os terceirizados da Polícia Civil, foi constatado, o próprio Tribunal de Contas constatou, chamou o delegado-geral, porque os escrivães estavam provados que estavam ouvindo, fazendo TCO, fazendo BO. Foi regulamentado que eles tinham que usar uma farda. Hoje, você for na delegacia, você não sabe quem é polícia, quem não é. Para você ter uma ideia, na época que eu fiz o levantamento, um policial civil ganhava R$ 1.900, um inspetor, um escrivão. Um terceirizado saía para o Estado por R$ 2.100. Claro que ele só recebe o salário, e o resto ninguém sabe para onde vai. E essa empresa quebrou, outra empresa assumiu e não dá nada, não pagou os funcionários. A coisa tá feia, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouco, até já.